Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 5º capítulo dessa série que a gente está lendo, acompanhando a história do The Little Prince, ou O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Esse 5º capítulo a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente do que a gente fez até agora na leitura do livro. Ele é um capítulo muito grande, então nós vamos dividir ele em duas partes. Eu vou fazer hoje a primeira parte e um pouquinho mais para frente a gente tem a segunda parte do capítulo número 5. Beleza? Então vamos lá. O nosso herói, ele fala aqui o seguinte: As each day passed, I would learn, in our talk, something about the little prince's planet. Vamos até aí. Quando ele fala as each day passed, ele quer dizer conforme cada dia se passa. Então isso é quase que uma expressão. Então ele diz conforme cada dia passa, I would learn. Eu aprenderia. Would, aquele modal verb, né? Que adiciona o ria no final dos verbos. Verbo to learn, verbo aprender. Logo, I would learn. Eu aprenderia. In our talk, na nossa conversa. Talk pode ser falar, ou nesse caso que é um substantivo, é conversa, uma simples conversa. Então, na nossa conversa, something about the Little Princess Planet, alguma coisa com relação ou a respeito de ou sobre The Little Princess Planet, o planeta do Pequeno Príncipe. Lembrando que quando a gente tem esse apóstrofo S, o que vem depois dele é de posse do que vem antes. Então, o planeta do Pequeno Príncipe. Então, lá do comecinho. Conforme os dias passaram, eu aprenderia nas nossas conversas ou na nossa conversa algo a respeito do planeta do Pequeno Príncipe. Em seguida ele diz, his departure from it. Então, a sua partida, departure é partida no sentido de saída, de você sair de algum lugar. Quando a gente fala sobre departure no contexto de aeroporto, departure são as decolagens. Então é nesse sentido que eu estou falando. Então, sua partida dele, né? Porque departure e o departure from some place. Então, você sai, você parte de algum lugar. Então, sua partida dele, his journey, sua jornada. E ele segue dizendo, the information would come very slowly, as it might chance to fall from his thoughts. Ou seja, a informação viria muito lentamente, very slowly. Então, muito lentamente. As it, como se ela, a informação, might chance to fall from his thoughts. Isso aqui é uma forma um pouco mais rebuscada da gente falar. Talvez viesse a cair. Então, might chance to fall, talvez viesse a cair de seus pensamentos. Então, a informação que ele tinha com relação ao planeta do Pequeno Príncipe, ela vinha de forma muito fragmentada, é o que ele quis dizer. Ela vinha de forma muito fragmentada e muito devagar, ele não dizia tudo. Até porque, como a gente viu nos outros capítulos, o Pequeno Príncipe está focado em várias coisinhas e não está focado em nada ao mesmo tempo. Então, as informações que ele dizia sempre eram uma informação aqui, outra ali, era tudo muito lento e muito fragmentado. Como se elas simplesmente saíssem do pensamento dele. Assim, ele pensava, falava aquilo, mas continuava no outro assunto e daqui a pouco falava uma outra coisa e assim por diante, né? E seguindo ele diz, It was in this way that I heard. Isso foi dessa
dessa forma ou nesta forma que eu ouvi. Então, foi assim que eu ouvi. O que ele ouviu? Vamos ver. On the third day, no terceiro dia, about the catastrophe of the baobabs. Com relação à catástrofe, a mesma palavra em português, dos baobás. Baobá é uma planta daninha, é uma planta que ela causa problemas onde ela vive. Então, é necessário que faça-se um cuidado com os baobás para que eles não tomem conta de tudo. No segundo parágrafo ele diz assim: This time, once more. Então, desta vez, uma vez mais. Então, this time é dessa vez, como se fosse desta oportunidade, dessa maneira, desse momento. Once more, uma vez mais. Então, once é sempre uma vez. Então, once more, uma vez mais. Então, dessa vez, uma vez mais, I had the sheep to thank for it. Eu tinha o cordeirinho, a ovelhinha, para agradecer por isso. Ou seja, aquela ovelhinha que ele desenhou lá atrás, dentro da caixa, que na verdade ele desenhou só a caixa, mas no universo do Pequeno Príncipe ela estava dentro da caixa, dormindo, ele tinha de agradecer a essa ovelhinha. Por quê? Olha só. For the little prince asked me abruptly. Ou seja, pelo Pequeno Príncipe ter me perguntado ou me perguntou abruptamente. Então, ele tinha que agradecer a ovelhinha pelo Pequeno Príncipe ter perguntado a ele de forma muito abrupta, muito ansiosa, violenta, né? Não violenta em termos de violência física, mas de aqueles rompantes de emoção que muitas das vezes nós mesmos temos. E ele diz assim, as if seized by a grave doubt. Então, as if, como se, seized. Você pode entender seized de uma série de formas. Tem, inclusive, seizing, que é quando a pessoa tem convulsões. Não é o caso aqui. Então, as if seized by a grave doubt. Como se ele tivesse sido tomado, por assim dizer, por uma grave dúvida. Se você está vendo esse vídeo aqui, se você está começando essa série neste vídeo, eu faço a leitura do texto e faço a tradução desse texto de forma contextualizada à história, para que a gente entenda a história através do que está escrito e não só uma opinião deste que vos fala. Tá bom? Então, quando eu falo as if seized, eu estou trazendo o significado de seized mais próximo daquilo que ele quer dizer. Porque muitas vezes uma palavra em inglês tem mais de um significado e vai depender muito de acordo com o contexto que a gente está usando. Tá? Então, as if seized by a grave doubt, como se tivesse sido tomado, como se tomado por uma grande dúvida. E ele diz assim, It's true, isn't it, that sheep eat little bushes? Então, ele diz, é verdade, não é, que ovelhas, cordeiros comem pequenos arbustos? Bush é um arbusto. Bushes, o plural, arbustos. Então ele pergunta assim, é verdade isso, não é? Que eles comem pequenos arbustos? E o nosso herói responde, Yes, that's true. Então sim, é verdade. E o Pequeno Príncipe diz, I'm glad. So, estou feliz, estou satisfeito, estou contente com isso. E volta o nosso herói dizendo, I did not understand why it was so important that sheep should eat little bushes. Então, eu não entendi, I did not understand, eu não entendi, por que era tão importante que ovelhas, cordeiros, comessem ou devessem comer pequenos arbustos.
naquele momento, ele não sabia absolutamente nada sobre os baobás. Então, ele não entendeu o porquê que era tão importante isso, né? Aí, ele fala, But the little prince added. Mas o pequeno príncipe adicionou. Then it follows that they also eat baobabs. Então, quer dizer, it follows seria isso segue, né? It follows, isso segue. No nosso contexto, então, quer dizer, seguindo a ideia de que eles comem pequenos arbustos, quer dizer que eles também comem baobás. E o nosso herói diz, I pointed out to the little prince that baobabs were not little bushes. Eu pontuei. To point out é pontuar. Pontuar no sentido de colocar um argumento, né? De você apontar uma determinada situação. Ok? Então, I pointed out to the little prince. Eu pontuei ao pequeno príncipe que baobás não eram pequenos arbustos. They were not little bushes. But, on the contrary, mas, ao contrário disso, on the contrary, é fácil de deduzir porque parece com o nosso português, né? Esse é um conector, uma forma da gente contrariar o que foi dito antes. Então, on the contrary, ao contrário disso, trees as big as castles. Então, árvores tão grandes quanto castelos. Ou seja, baobás, eles não eram arbustos pequenininhos, como o Pequeno Príncipe estava falando, mas eram árvores gigantescas. And that even if he took a whole herd of elephants away with him, e mesmo que, mesmo que se ele, if he took, tivesse ou tomasse a whole herd of elephants, uma manada inteira de elefantes. Herd é o coletivo de elefantes, então manada de elefantes. Então, novamente, he took a whole herd of elephants away with him. Se ele levasse toda uma manada de elefantes com ele, to take away é levar, tanto que existe a expressão take away para comida, né? Que é até dito em inglês assim, você é para comer aqui ou para levar, for here or take away, né? Ou até mesmo hoje em dia se fala assim, I'll grab a takeaway and go home. Então vou pegar uma comida, um fast food ou às vezes uma quentinha num restaurante e vou para casa. Então, to take away é você levar uma coisa de um lugar para outro. Nesse caso, a takeaway virou uma quentinha. No nosso contexto aqui, he took something, a whole herd of elephants away with him. Então, ele levou, mesmo que ele levasse, nesse caso, a gente está falando de subjuntivo, mesmo que ele levasse toda uma manada de elefantes com ele, the herd would not eat up one single baobab. A manada não comeria nem um baobazinho. One single baobab é assim, nenhum baobá solitário. Trazendo para o nosso contexto, da forma que a gente falaria, nenhum baobazinho, né? E ele segue. The idea of the herd of elephants made the little princess laugh. A ideia da manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. E o pequeno príncipe disse isso aqui, olha só. He would have to put them one on top of the other, he said. Nós teríamos de colocá-los, to put, colocar, to put them, colocá-los, one on top of the other, um em cima do outro, ele disse. E ficaria um negócio esquisito,
como isso daqui, um elefante em cima do outro no planetinha dele que, como ele falou lá no capítulo 1, no capítulo 2, é um planeta very tiny, muito pequenininho. E já para a segunda página de hoje, ele fala assim: But he made a wise comment. Mas ele fez um comentário sábio. E disse o Pequeno Príncipe, olha só. Before they grow so big, the baobabs start out by being little. Ele disse assim, então, antes de crescer, antes de ficarem tão grandes, né? De crescer e ficar tão grande, ou seja, antes de ficar tão grandes, os baobás começam. Start out. To start out é quando começa alguma coisa. They start out by being little. Por sendo pequenos. E o nosso herói respondeu: That's strictly correct. Isso está absolutamente, estritamente correto. I said. Eu disse. But why do you want the sheep to eat the little baobabs? Mas por que você quer que o cordeirinho ou ovelhinha coma os pequenos baobabs? He answered me at once. Ele me respondeu de uma vez só. Oh, come, come. Isso, oh, come, come, é uma expressão, né? Traduzindo para o nosso português, seria assim, minha nossa. Ou, trazendo para a nossa realidade mesmo hoje, século XXI, seriam, fala sério, né? Ele diz o seguinte, as if he was speaking of something that was self-evident. Isso quer dizer, como se ele estivesse falando de algo que era absolutamente evidente. Ou seja, self-evident, que fosse evidente por si só. And I was obliged to make a great mental effort to solve this problem without any assistance. E eu era obrigado a fazer. Eu era obrigado, to oblige é obrigar. Então, to be obliged é ser obrigado a algo. Então, to make a great mental effort. Effort, esforço. Então, to solve this problem, para resolver esse problema. Perceba que to solve é resolver. Nós temos um outro verbo que é parecido com resolver, mas não é resolver, tá bom? Então, to solve this problem, resolver esse problema without, ou seja, sem any assistance, qualquer assistência. E ele segue dizendo: Indeed, as I learned, there were on the planet where the little prince lived. Então, de fato, como eu aprendi, as I learned, there were on the planet. Então, haviam no planeta, porque eu estou falando aqui de were a gente usa ele para plurais, na sua maioria, com exceção do you singular. Neste caso, estamos falando no plural, sim. On the planet, no planeta. On, sempre na superfície de algo. Então, no planeta where the little prince lived. Então, onde o pequeno príncipe morou ou viveu. As on all planets. Assim como em todos os planetas, good plants and bad plants. Boas plantas e más plantas, ou plantas boas e plantas ruins. In consequence, em consequência, there were good seeds for good plants and bad seeds for bad plants. Haviam boas sementes para boas plantas e sementes más para plantas más. But seeds are invisible. Mas sementes são invisíveis. They sleep deep in the heart of the earth's darkness. Elas dormem profundamente no coração
da escuridão da terra. Lembra que eu falei, tem um apóstrofo S. Então, o que vem depois, darkness, é de posse do que vem antes. Então, é a escuridão da terra. Until someone among them is seized with the desire to awaken. Até alguma delas, então, alguma no meio delas, someone, separado mesmo, someone among them, então, alguma no meio delas é tomada with the desire, com o desejo to awaken, de despertar, de acordar. Ok? Então, vamos recapitular essa frase toda. Elas dormem profundamente no coração da escuridão da terra, até que alguma delas é tomada pelo desejo de acordar. Then, this little seed will stretch itself and begin. Então, essa pequena semente vai esticar a si mesma e começar, timidly at first, timidamente no começo, to push a charming little sprig inoffensively upward toward the sun. Olha só, tem bastante palavra nova aqui. Vamos lá. To push a charming little sprig. Então, empurrar um raminho charmoso. A gente pode entender charming até como bonitinho. Então, um raminho bonitinho, inofensivamente para cima, em direção ao sol. Upward é sempre na direção para cima. Ou seja, se você vai levantar a sua mão upward, você vai levantar a sua mão acima da sua cabeça, na direção reta para cima da cabeça. Já toward é quando você vai em direção a algo. Por exemplo, se você vai em direção à parede, if you go towards the wall, você vai bater com a cara na parede. You hit your face on the wall. Beleza? Nesse caso, toward the sun. A gente sabe que as plantinhas, quando elas se desenvolvem, elas procuram a direção do sol. Elas sempre fazem isso. Quem nunca fez o experimento da sementinha de feijão no algodão dentro de uma caixa com um furo só? Que a plantinha cresce e, eventualmente, esse raminho sai pelo buraquinho, porque lá é onde tem a luz do sol que ela está buscando. E ele segue dizendo, if it is only a sprout of radish or the sprig of a rose bush, se ela é apenas um desabrochar de uma radish, você pode entender isso como rabanete, né? Ele deve ter usado uma analogia aí enfim, por gostar de rabanete, enfim. Or the sprig of a rose bush, ou um ramo de um arbusto de rosas. One would let it grow wherever it might wish. Um deixaria crescer, ou permitiria crescer, para onde ele talvez desejasse. Para onde ele desejasse, vai. Né? But when it is a bad plant, mas quando é uma planta ruim, one must destroy it as soon as possible. Alguém precisa destruí-la o mais cedo possível. As soon as possible, o mais cedo possível. The very first instant that one recognizes it. No primeiro instante que alguém a reconhecer. Então vamos lá. O que ele quer dizer com tudo isso? Se é apenas um rabanetezinho ou uma rosa, ou seja, se é algo comestível ou se é algo apenas para embelezar o ambiente, basicamente é isso que ele quis dizer, a gente deixa crescer para onde essa planta quiser crescer. Não tem problema. Mas quando é uma planta ruim, o que ele chama de planta ruim são as plantas daninhas, né? A gente precisa destruí-las o mais rápido possível, assim que a gente reconhecer que ela está lá.
Basicamente, isso é uma lição básica de jardinagem. Viu planta daninha? Arranca essa planta daninha de lá. Enfim. E no próximo parágrafo, ele diz assim: Now, there were some terrible seeds on the planet that was the home of the little prince. Agora, haviam algumas sementes terríveis, terrible seeds, sementes terríveis, on the planet, no planeta, that was the home of the little prince, que era a casa ou lar do pequeno príncipe. And these were the seeds of the baobab. E estas eram as sementes de baobá. The soil of the planet was infested with them. Então, o solo do planeta estava infestado com elas. A baobab is something you will never be able to get rid of it. Então, um baobá é algo que você nunca será capaz to be able to get rid of it. To get rid of something é se livrar de algo. Então, você nunca será capaz de se livrar dela. Dela de quem? Do baobá. If you attend to it too late. Se você chegar a ela, you attend, se você chegar, não é atender, mas chegar a ela, too late, muito tarde. It spreads over the entire planet. It bores clear through it with its roots. Ou seja, ele atravessa o planeta, ele atravessa todo o planeta com suas raízes, né? A gente pode entender assim que ele se gruda, né? Que fica lá enfiado, porque como são plantas que crescem e ficam enormes, as raízes são muito profundas. Logo, pode atravessar o planeta, né? To clear through através de tudo, né? Com suas raízes. And if the planet is too small and the baobabs are too many, they split it in pieces. Então, se o planeta é muito pequeno e os baobás são muitos, o que parece ser a realidade, não é mesmo? There are too many, eles são muitos. They split it in pieces. Então, eles o separam nesse caso a gente está falando do planeta, esse it se refere ao planeta, in pieces, em pedaços. Então, como eu falei, a gente vai dividir esse capítulo em duas partes. A gente vai fazer a primeira parte até esse momento e no próximo vídeo a gente vai partir desse último parágrafo aqui da página 21 e seguir até o final do capítulo 5. Tá bom? Então, muito obrigado pelo seu view e vejo você na continuação do capítulo 5 ou num dos próximos vídeos aqui do canal. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.